A paz de Cristo Jesus esteja com cada um que chegou a essa mensagem. Eu quero trazer uma mensagem que o Espírito Santo de Deus trouxe para mim nesse dia, mas ele me lembrou de outras que ele ministrou ao meu coração e que eu não trouxe aqui. Ontem eu abri o meu coração no vídeo falando o quanto eu fui rebelde, o quanto eu resisti trazer mensagens que Deus me dizia para trazer. Algumas eu trouxe, outras eu guardei, outras eu, por um tempo, fiquei meditando, porque tem palavras que são mais duras, porque a gente pensa, será que é isso mesmo? É isso que Deus quer ministrar? E até que eu falei com o Espírito Santo, eu falei, Espírito Santo, ministra o meu coração com frequência aquilo que o Senhor quer que eu diga. E desde então ele tem ministrado acerca da idolatria e não parou. E continuamente ministra acerca da idolatria. E uma coisa que eu quero dizer, informar, é que o Espírito Santo está triste. Que o nosso Senhor, ele está triste porque há muita idolatria. E não é só fora da igreja, não. Dentro das igrejas. E o Espírito Santo quer que nós nos rendemos, nos prostremos, nos arrependamos, Eu te peço, se arrependa. Se arrependa. Eu preciso, Gisele, sondar o meu coração. Você que chegou a esse vídeo, não chegou a você por acaso, você precisa sondar o seu coração. Vê se há algum caminho mau, endireita as tuas veredas, porque breve o nosso Senhor Jesus voltará. E o Senhor está preparando o Brasil para o mover que Ele derramará sobre essa nação. Enquanto não houver da nossa parte uma rendição, de nos prostrarmos, de nos arrependermos dos nossos pecados, de nos humilharmos na presença do Senhor, não haverá avivamento. Primeiro precisamos nos prostrar, nos render. E aí sim o Senhor derramará um grande mover, um grande avivamento. Amém? Então que possamos ouvir o que o Espírito Santo de Deus tem para ministrar ao nosso coração hoje. Amém? O Senhor trouxe para meditação em 2 Timóteo, capítulo 4, eu vou ler os primeiros 5 versículos e depois o último versículo, tá bom? Antes eu quero orar, porque pode ser que tenha impedimentos para que essa mensagem chegue a mais pessoas. E eu quero pedir ao Senhor, em oração, que Ele faça essa mensagem alcançar aqueles que Ele quer. Que Ele faça essa mensagem encontrar uma terra preparada para que o inimigo não roube a semente que é lançada, a palavra que é lançada. Amém? Vamos orar juntos? Querido Deus, nosso Pai, tem misericórdia de nós, Senhor. Perdoa o teu povo. Perdoa a nação brasileira, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Fala, Senhor, por meio da minha vida. Usa-me conforme a tua vontade. Vai tirando todo bloqueio, todo impedimento dessa mensagem chegar a quem o Senhor quer. Ela vai chegar a quem o Senhor quer. Eu creio. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Diz assim, 2 Timóteo, capítulo 4, verso 1. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, ou seja, insista a tempo e fora de tempo, redargue-as, repreendas, convença, exortes com toda a longanimidade e doutrina, ensine e anime, porque virá tempo em que não sofrerão
porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Ou seja, haverá um tempo em que a sã doutrina ela não vai mais ser desejada. Ela não vão mais querer ouvi-la. Terão comichão nos ouvidos, terão agonia de ouvir a sã doutrina. Procurarão mestres, procurarão pastores que ensinam aquilo que eles querem ouvir e não o que o Senhor quer falar. Não a palavra de exortação, porque Deus que ama, exorta quando vê que nós estamos indo para um caminho de morte. O que Jesus mais pregou na vinda dele, na vinda dele, a primeira vinda nessa terra, acerca do inferno, acerca do juízo de Deus. Ele falava que era necessário que houvesse arrependimento. E sim, Jesus Cristo, ele é o nosso Salvador, ele nos salva, ele levou sobre ele os nossos pecados. Mas precisamos nos arrepender, porque pecado que não é confesso, que não há arrependimento, ainda está em nós. A culpa ainda está em nós. Precisamos levar diante do Senhor, nos arrepender e mudar os nossos velhos hábitos, aquilo que nós praticávamos. Precisamos endireitar as nossas veredas. Então, precisamos ouvir sim o verdadeiro evangelho, ouvir a sã doutrina, ouvir palavras que parecem duras, mas são palavras de amor, que nos levam para o caminho que leva à vida, Cristo Jesus. Amém? E diz assim, no versículo 4, e desviarão os ouvidos da verdade, Jesus é a verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. É o que Deus tem mandado para mim e para você. Sê tu um evangelista, sofre as aflições, faze a obra, cumpre o teu ministério, anuncia a mensagem que o Senhor mandou te entregar, mesmo que pareça ser dura, mesmo que vá afrontar a muitos, que vá irritar a muitos. Melhor é que você fale e isso não seja por você culpa, porque não se engane, Deus me mostrou isso. Ai de mim se eu não trazer a mensagem dele. Lá nós meditamos na palavra que o atalaia, né, aquele que vê vir o perigo, aquele que vê vir, o mensageiro que vê vir um perigo vindo e não avisa ao povo, o sangue do povo vai ser requerido dele. Mas aquele que avisa ao povo, e o povo não se dá por ouvido, não atende, não ouve, não liga para o que foi dito, aí o sangue não vai ser mais sobre o mensageiro, sobre aquele que tinha que anunciar a mensagem, mas vai ser sobre eles próprios. Então cumpre aquilo que Deus tem ministrado ao teu coração. Anuncia aquilo que Deus te chamou a anunciar. Não tenha medo do que vão pensar, do que vão dizer de você. Amém? Que o Senhor te encha, que o Senhor nos encha de ousadia para ministrar a palavra que Ele quer que nós venhamos trazer. E, por fim, o último versículo 22 desse capítulo diz: o Senhor Jesus Cristo seja com teu espírito, a graça seja convosco. Amém. Que o Senhor Jesus seja com teu espírito, seja contigo. E a graça seja convosco, porque a graça do Senhor é o que nos basta. A graça do Senhor nos basta. Amém? Eu quero trazer para a meditação aquilo que eu não trouxe, que eu não falei antes. Aleluia. E diz assim, se você quiser, ontem eu já falei um pouco acerca da idolatria, aquilo que Deus tem ministrado ao meu coração. E hoje o Senhor ministrou ao meu coração para trazer essas mensagens que eu não tinha trago. E diz assim, no versículo, Jeremias capítulo 50, versículo 6.
Ovelhas perdidas foram o meu povo. Os seus pastores as fizeram errar. Para os montes as deixaram desviar. De monte em outeiro andaram. Esqueceram-se do lugar de seu repouso. Todos os que as achavam as devoravam, e os seus adversários diziam: culpa nenhuma teremos, porque pecaram contra o Senhor. E a morada da justiça, sim, o Senhor, a esperança de seus pais. Essa palavra está dizendo, né? Esses que irão devorar as ovelhas vão dizer: culpa nenhuma temos. Por quê? Porque pecaram contra o Senhor. Ovelhas perdidas foram o meu povo. E a outra palavra está em Ezequiel, capítulo 34, a partir do versículo 1, que diz: E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e dize aos pastores: assim diz o Senhor Jeová: ai dos pastores de Israel que não se apacentam a si mesmo. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura e vos vestis da lã, e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortalecestes, a doente não curastes, a quebrada não ligastes, a desgarrada não tornaste a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominai sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalharam por não haver pastor, e ficaram para pasto de todas as feras do campo, porquanto se espalharam. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todo o alto outeiro. Sim, as minhas ovelhas andam espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem as procure, nem quem as busque. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor, vivo eu, diz o Senhor Jeová, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e vieram a servir de pasto a todas as feras do campo, por falta de pastor, e os meus pastores não procuram as minhas ovelhas, pois se apacentam a si mesmos, e não apacentam as minhas ovelhas. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová: eis que eu estou contra os pastores, e demandarei as minhas ovelhas da sua mão, e eles deixarão de apacentar as ovelhas, e não se apacentarão mais a si mesmos. Eu livrarei as minhas ovelhas da sua boca, e lhes não servirão mais de pasto, porque assim diz o Senhor Jeová: eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas, e a buscarei. Como o pastor busca o seu rebanho no dia que está no meio das suas ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas, e as farei voltar de todos os lugares por onde andam espalhadas no dia de nuvens e de escuridão. Aleluia. O Senhor, Ele mesmo apacentará as ovelhas. E Ele tem nos chamado a nos voltarmos para Ele. Abandone toda a paixão, toda a idolatria, tudo aquilo que você ama em excesso, aquilo que tem roubado o seu tempo com Deus. De nada adianta admirarmos pessoas e colocarmos pessoas em pedestais, em altares, prepararmos como se aquela pessoa fosse o próprio Deus. Ou separarmos tanto tempo para uma atividade ou para algo, e Deus nos chama para o secreto, para estarmos com Ele. E aí a gente abre mão por querer mais aquela outra atividade. Deus está chamando a nação brasileira para se arrepender do pecado da idolatria, para restaurar o altar, restaurar o coração, para que nele haja somente adoração a Deus, sacrifícios de louvor e adoração a Deus. Restaura o altar, restaura o teu coração. E os maus pastores que têm apacentado a si mesmos,
que não têm cuidado das ovelhas, que trazem mensagens que são agradáveis aos ouvidos, mas que não orientam, que não trazem de volta as que se perderam, que não exortem amor para que elas vivam, que estão deixando as ovelhas irem para as bestas feras, que estão deixando as ovelhas irem por um caminho de morte, que leva para a perdição, que leva para o inferno. Esses pastores que não se arrependerem e que prosseguirem fazendo esses atos, o juízo do Senhor virá sobre eles. Nação brasileira, Deus quer que nós venhamos nos arrepender. E quando eu falo isso, eu sinto muito forte a presença do Espírito Santo aqui comigo. O Senhor, Ele quer que venhamos entrar no nosso quarto, fechar a nossa porta e falar com Ele no secreto. Pedir perdão pelos nossos pecados, nos arrepender verdadeiramente. Se arrependa enquanto ainda é tempo. Deus, quando não há o arrependimento, quando Ele avisa e avisa mais uma vez e outra, Ele manda o juízo, para que assim, de repente, o povo se arrependa. E eu trago essas mensagens assim, bem de vez em quando, né? Porque eu mesmo relutava para trazer essa mensagem e o Senhor foi me repreendendo, me exortando que eu preciso anunciar. Mas se você parar para ver o meu canal, desde o início do ano, eu tenho falado acerca dessa mensagem de arrependimento, do pecado contra o Senhor, de praticar a idolatria. Deus não quer um povo que adora Ele só com palavras. Deus quer um povo que adora Ele de corpo, alma e coração, completamente entregues ao Senhor, que oferece o seu melhor para Ele, que o adora em espírito e em verdade. É tempo de restaurar o altar, é tempo de se humilhar, é tempo de se prostrar e se arrepender. E quando nós, o povo da nação brasileira, nos arrependermos e nos humilharmos, o Senhor derramará uma porção grande do Espírito Santo. E essa terra verá o avivamento. O avivamento que está sendo anunciado há muito tempo e que nós desejamos, mas de nada adianta desejar na mente, mas não se render, não procurar se prostrar e se render à vontade de Deus. Amém? Que o Espírito Santo de Deus fale mais ao teu coração, que nós possamos estar com a graça do Senhor, pois a graça do Senhor nos basta. Vamos orar? Querido Deus, nosso Pai, Senhor, perdoa a nação. Vem de encontro a cada um, que eles possam compreender a seriedade dessa palavra, que eles possam se voltar para Ti, Senhor, que possa haver arrependimento, em nome de Jesus. Senhor, é minha oração por todos aqueles que entenderam a mensagem e se arrependeram e desejam a Ti, desejam se voltar para Ti. É que o Senhor mais uma vez venha sobre eles e purifica, Senhor, lava no sangue de Jesus Cristo. Que possamos destruir todos os ídolos do nosso coração, retirar aquilo, arrancar fora aquilo que tem tomado o nosso tempo com o Senhor, que tem tomado a nossa adoração ao Senhor. Em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Fique com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.